Graça e paz, aqui quem fala é o Pastor Rui e hoje eu queria falar sobre algo que sempre me perguntam, qual é a melhor tradução, quais são as melhores traduções. Eu vou falar aqui as que eu mais gosto, né, as que eu considero melhores, né. Eu vou usar aqui como critério, além da subjetividade, o gosto, né, familiaridade, a questão do tipo de texto utilizado, o método de tradução, a fluência e o uso de itálicos, né. Então eu começo em 10º lugar, sem enrolação. Vou começar com Almeida, de acordo com os melhores manuscritos, 69, feita pela Juerp. Ela utiliza um texto base, um texto eclético, chamado Crítico, que é um texto que quem acompanha o canal sabe que eu não gosto, e antes que alguém ache que eu sou um terraplanista textual, Joel Bick também prefere o texto recebido, né? Então tem alguns youtubers aí, um pessoal aí no Instagram que trata com desprezo quem prefere o texto recebido. Joel Bick, simplesmente Joel Bick, também prefere o texto recebido. Então, a Almeida, de acordo com os melhores manuscritos, é uma equivalência formal, procura traduzir verbo por verbo, substantivo por substantivo, adjetivo por adjetivo, né, mantendo os tempos verbais, a forma que foi escrita, né, o texto grego. Então, a Almeida, de acordo com os melhores manuscritos. O defeito dela, posso dizer que é a escolha do texto, né, o texto eclético e o não uso de itálicos, né. O itálico ele serve, são palavras que são colocadas no texto, né, que não são encontradas no grego, no hebraico, no aramaico, mas são necessárias para o entendimento correto do leitor e são subentendidas no texto. Toda a Bíblia vai acrescentar palavras, é necessário isso. Só que o melhor a ser feito é o que os reformadores faziam, né, que João Ferreira de Almeida fez, os tradutores da King James fizeram, que é colocar essas palavras destacadas para que o leitor saiba que, embora não esteja no texto original ou no texto grego, hebraico ou aramaico, elas são palavras necessárias para o entendimento, né? São subentendidas no texto. Toda tradução faz isso, mas nem toda coloca itálico. Então você fica nas mãos da escolha do tradutor, o que é perigoso em muitos casos. A segunda, acho que a mais nova da lista, é a NAA, tá? A NAA, a Nova Almeida Atualizada. Eu li o Novo Testamento dela uma vez e meio. Me surpreendeu, eu achei que não seria tão boa, né? Ela é gostosa de ler, ótima fluência, realmente ótima fluência. Infelizmente, texto eclético, né? É uma mescla de equivalência formal com dinâmica. A dinâmica é procurar a estrutura do pensamento, né? Mais dinâmica, mas tem pontos que você observa assim uma tradução formal. Ela respeitou a questão quando refere-se a Deus com tu, né, não você, né, embora nas conversas entre pessoas ela coloca você. Não brigo por isso. Então, eu não gostei da forma que ela traduziu 1 João. Não gostei, né? Agora eu teria que ter um vídeo inteiro para explicar o porquê. Mas me decepcionou a forma que ela acréscimos, né, que deveriam sair itálico, desnecessários, né? Acho que especialmente 1 João 9 ou 8, né? Se dissemos que não temos pecado, ou colocando nenhum pecado, para mim ali refere-se à natureza pecaminosa, né? Não há um ato de pecado, os pecados estão no versículo 10, mas acho desnecessário em outros pontos também. Mas ela é melhor que a Almeida, de acordo com os melhores manuscritos. E nessa leitura, uma leitura e meia que eu fiz, ela já entrou em 9º lugar. Não significa que eu use, eu nunca preguei com a Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada, eu nunca fiz isso na minha vida, né? Mas ela está em 9º lugar, né? É texto eclético também. Em 8º lugar, uma Bíblia que eu acho que tem talvez a linguagem mais bonita junto com a King James. É muito bonita aos ouvidos, eu acho, que é a King James atualizada. Eu acho que é uma fluência maravilhosa, a fluência de escutar, de ler, é muito gostoso, é muito gostosa a linguagem dela. O problema é que ela não é King James, tá? Ela não é uma King James, ela não usa o texto de King James, texto recebido, o texto maçorético. Ela não usa o método de tradução dos tradutores da King James, que é o texto
É o método de equivalência formal e não usa itálico. Né? Assim como NA não é Almeida, tá? Tem o nome de Almeida, tem um gostinho de Almeida, mas não usa o texto que Almeida usou, não usa o método de tradução que Almeida utilizou. Né? Tem aquele gostinho. Mesma coisa que King James atualizada. Ela tem uma ótima fluência, só que texto eclético. Um outro ponto ela usa por unidunité salamim minguetas recebido, não explica o critério. Erra ao utilizar o nome King James, talvez se ela não utilizasse o nome King James estivesse um pouco acima da lista, mas ela não é King James, né? Então, em oitavo lugar, King James atualizado. Em sétimo lugar, uma das traduções mais respeitadas, mais lidas, né, mais populares do Brasil, que é a Revista e Atualizada. Eu acho a Revista Atualizada uma boa tradução de um texto que eu não gosto, um texto ruim. Ela é uma tradução muito boa do texto eclético, né? Se não me engano, ela usa o Novo Testamento grego, né? É uma tradução muito boa do texto que ela usa, muito boa mesmo. Ela tem alguns problemas. Quais são os problemas dela? Primeiro, que eu acho ela mais difícil que deveria ser, tá? Ela não é fácil. Ela tem enxúndia, tem arganaz, palavras assim. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui. Ela é mais difícil, por exemplo, que a CF e em alguns pontos até do que a ARC. Tá? Então ela tem essa dificuldade, ela é uma linguagem muitos pontos truncada. Então, tudo bem, atualizaram, a tradução dela, a nova, é de 93, a última atualização da atualizada, né? Embora digam-se que a NA seja uma atualização da atualizada, para mim são traduções distintas. Mas ela tem esse problema e, embora seja uma tradução de equivalência formal muito bem feita, ainda assim peca ao não utilizar itálicos para identificar os textos em que ela subentende que esteja e não está. Por exemplo, o último versículo, o penúltimo versículo de Hebreus capítulo 10, ali ela utiliza a palavra ele. Se ele se desviar, né, retroceder, minha alma não terá prazer nele. Não terá prazer, né? Quando o justo, né, o meu justo, e se ele, não tem ele no texto grego, é se retroceder, tanto o texto recebido quanto o texto eclético, o texto crítico. A CF vai colocar em itálico, e se alguém, né, ou aqui em James, se algum homem, em itálico. É a opção do tradutor colocar alguém em itálico, não necessariamente o justo, mas alguém indefinido. Ali, se ele, a referência ao justo, né? É a opção também lícita da atualizada, só que ela não me informa que isso não está no texto grego. Eu sei porque eu li o texto grego, né? Então era para estar em itálico, era para ser itálico em todos esses pontos em que ela faz esse acréscimo. Então, atualizada em sétimo lugar. A NVI é a Bíblia, o pessoal vai escandalizar, do início do meu ministério. Eu usava CF e NVI, depois comecei a usar King James atualizado, depois aí sim a mudança gradual ao texto recebido. Eu acho a NVI ela excelente naquilo que ela propõe, ser uma tradução por equivalência dinâmica. É a melhor tradução de equivalência dinâmica até agora, né? De novo, eu tenho que botar 10, né? Então, eu prego com a NVI? Não prego com a NVI. Né? Não prego com a NVI. Mas, como a proposta, né, eu acredito que ela faz bem aquilo que ela deveria fazer. Né? Eu acho que as opções de tradução do rodapé, às vezes, delas são melhores do que a própria tradução escolhida. Então, a NVI, eu acho que ela é muito mais fácil que a atualizada. Eu acho ela uma ótima fluência, né? Eu acho que ela fica um pouco enfeiada nos salmos, perde a poesia, mas... Então, sexto lugar, NVI. Quinto lugar é um xodó meu. Também, mesma coisa que a NVI, texto eclético, texto crítico, né? Almeida, século XXI. Eu amo a linguagem da Almeida, século XXI. Eu acho que se tivéssemos uma Bíblia equivalência formal, que não é o caso do século XXI, ela é mescla, com itálicos, com aquele tipo de linguagem do texto recebido, seria maravilhoso. Então, eu gosto muito da fluência. Ela, digamos, é uma NVI, a facilidade da NVI com gosto de Almeida. Isso me ajuda muito. Né? Isso me ajuda muito, isso faz eu gostar muito dela. Então, é uma Bíblia que, embora eu não pregue com ela, eu leio ela sempre, de maneira frequente. O que eu vi não é sobre Bíblia de estudo, mas a Bíblia de estudo brasileira de estudo é muito boa, eu sempre a consulto, e sempre se consulta as opções de tradução da século XXI. Né?
para mim, o melhor trabalho que o Sayão fez em questão de tradução. Então, esses são os 5 primeiros. Todos texto crítico. Agora, os 4 para cima, eu não botei a ECA, Edição Contemporânea de Almeida, porque, sinceramente, é uma Bíblia que eu respeito, eu acho ela muito bem feita, mas eu acho que ela não tem por que existir, porque ela é um pioramento da ARC, né? Que é a 4ª colocada. Ela é um pouquinho mais fácil que a ARC, mas ela não tem itálico. Então, sinceramente, eu não entendi, né, a proposta dela. Então, a ARC, Almeida, Revista e Corrigida, é a Bíblia mais importante da história do Brasil, né? É a Bíblia mais utilizada, é a Bíblia que era a Bíblia base de todas as igrejas até a década de 70, 80, né? Atualizada, ela começa a ganhar muito espaço na década de 90, porque a edição de 59 ela foi aceita, mas não tão bem aceita como a ARC. Então, Almeida, Revista e Corrigida, ela tem a qualidade dela, a colocação de itálicos da corrigida é maravilhosa, tão boa quanto a NVI, a CF, a NVI não tem itálico, né? Tão boa quanto a ACF e a LTT nisso. Então, a ARC em itálico é maravilhosa, é uma ótima tradução. Os pontos negativos da ARC: ela tem uma infiltração pequena, mas tem, do texto crítico, né? A Apocalipse 1:11, o uso da palavra Isaías ao invés de profetas em Marcos 1:2, Marcos 2:17, e outros textos. Então ela tem essa infiltração. Ela tem, na minha opinião, uma linguagem difícil em muitos pontos, né? Precisaria ser revisto isso, né? Embora seja uma revista e corrigida, né? E o erro sério dela, assim, é em 2 Timóteo 3:16, que a tradução dela dá a entender que nem toda a Bíblia é inspirada por Deus, e sim as partes inspiradas que seriam úteis. Para mim é um erro muito sério. Eu acho que é um erro de tradução, acho que não deveria ser assim, e isso faz ela perder ponto, mas não o suficiente para sair do 4º colocado, né? Então, é uma Bíblia belíssima de escutar, né? Corrigida. A mentalidade brasileira, batista, foi moldada na corrigida, né? Então, corrigida em 4º lugar. 3º lugar, tá aqui essa daqui, esse trabalho primoroso do irmão Hélio, tá? Isso aqui não é Bíblia de púlpito, tá? Mas é um trabalho primoroso do irmão Hélio de Menezes. Bíblia literal do texto tradicional. É uma Bíblia fantástica. Tradução, olha, claro, vai ter pontos que eu não concordo. Primeira, 2 Tessalonicenses 2:3, não concordo com a expressão retirada ali, ok. Um outro ponto, ok, mas ela tem uns insights, ela tem umas tacadas de gênio que é maravilhoso. Olha, me ajuda muito, eu consulto sempre. Não faço um sermão sem consultar a LTT. A LTT é recomendadíssima, né? Uma Bíblia fantástica, a LTT. Se tu escutar ela, né, porque tem pontos que tem que ler ou não, mas ali tem uns riscos em algumas palavras riscadas. Ela, obviamente, é uma Bíblia um pouco mais truncada, mas as opções de tradução que ela oferece, às vezes a palavra ali tem 2, 3, 4 opções de tradução na mesma linha, ou complementando uma outra. É fantástico, né? A LTT, nesse ponto, ela é fantástico. O texto recebido, equivalência formal pura, uso de itálicos. Quando não está no texto grego, ela indica, essa palavra não está. Dá para perceber. O uso de itálicos da LTT ela é fenomenal, tão boa quanto a CF e a corrigida, né? Então, em 3º lugar, a LTT do irmão Hélio de Menezes pela BV Books. Em 2º lugar, né, uma Bíblia que eu tenho muito carinho, porque eu ajudo em muitos pontos na correção dela, um ponto ou outro que ainda precisa ser melhorado, que é a King James Fiel, a de verdade, não a atualizada, a de verdade. King James Fiel aqui. Aliás, essa diagramação dessa King James aqui, ela é fantástica. A diagramação dela aqui é ótima, né? Eu uso muito, prego com ela, né? Quais são as vantagens na King James? Texto recebido, óbvio, né? Texto recebido, ela é óbvio que isso é uma vantagem.
ela tem uso de itálicos, ainda acho que tem que melhorar um ponto ou outro os locais dos itálicos, acho que deve melhorar, mas é muito bom o uso dos itálicos, né? Equivalência formal, então é fenomenal. Quais são as vantagens da NVI? Ela é uma tradução da NVI, não, tô com a NVI na cabeça, da King James. Ela é uma tradução da King James inglesa. Então você pode melhorá-la, só que você tem um limite de melhoramento, que é a King James inglesa, né? Então você vai ter pontos na King James inglesa que, por exemplo, eu não concordo com a tradução Daniel 8,14, traduz dias em vez de tardes e manhãs, né? Por exemplo, o uso da palavra igreja em Atos 21, se não me engano, quando ele não tem a palavra eclesia. E um outro ponto, poucos. A King James em português não pode ultrapassar a inglesa, não pode melhorar mais que já está na inglesa. Então ela é ruim porque é a tradução? Não, porque é consultado os textos hebraico, aramaico e grego, né? Você tem uma palavra em inglês, século XVI. Você tem que traduzir numa palavra que seja equivalente àquela palavra, só que em português, e que seja uma palavra moderna ou entendível. Aí como é que você vai fazer? Você tem que consultar, além do texto em inglês, você tem que consultar o texto recebido, ou o texto massorético. Por quê? Porque você vai entender o que o autor da King James, os autores, 50 tradutores, melhor dizendo, quiseram escrever quando escreveram aquilo. Então, é muito trabalho, né? E é uma Bíblia fenomenal. E antes que o pessoal da Beautiful People evangélica, né, fala, mas é tradução, o pessoal vive elogiando a Bíblia Mensagem, que é uma tradução do Eugene Peterson, né? Então a King James, ela está em segundo lugar, é a segunda Bíblia que eu mais gosto, é a segunda melhor Bíblia para mim em português, acho ela muito boa. Ela tem outra qualidade, que é a fluência dela, né? É muito bonita, junto com a atualizada, King James atualizada, a fluência da King James, ela é maravilhosa, né? Recomendadíssima, assim, recomendadíssima mesmo. Para meu filho, ele já começou a ler as escrituras, tem 9 anos, ele sentiu um pouco de dificuldade na CF, na King James ele foi tranquilo, né? Então, King James. Segundo lugar. Em primeiro lugar, aí é ela, né? Não tem. Aqui. Almeida, Corrigida e Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana. Uso de itálico, perfeito. Perfeito. Equivalência formal plena, pura, né? Tem um vídeo aí no canal eu mostrando os mitos e as bobagens que o pessoal da Beautiful People fala, a Beautiful People evangélica fala sobre equivalência formal, né? Como é que vai traduzir do português para o inglês? Pois não, né? Isso são exceções da regra. Então, a CF, ela é uma Bíblia maravilhosa. Ela é fiel ao texto original, né? Lembrando, o texto original é uma coisa, mas o manuscrito original é outra coisa, são coisas distintas. Ela é fiel ao texto original. Ela tem uma ótima fluência, ela não é difícil de entender. Uma pessoa com educação média consegue entender tranquilamente. Essa última atualização foi em 2011, já o novo acordo ortográfico. Então, uso de itálico, texto fonte, texto recebido. Trinitariana, ela não existe instituição no mundo mais fiel ao texto recebido que a Sociedade Bíblica Trinitariana. Não existe, né? Então, o trabalho da Trinitariana é primoroso, a fluência é muito boa, é ótima de escutar. Então, o único talvez defeito que eu daria na CF, em pontos do Antigo Testamento eu acho um pouco truncado, especialmente o livro de Jó, eu acho um pouquinho truncado, mas também é um livro sapiencial de 3 milênios atrás, né? Então, mas é uma Bíblia que beira a perfeição, né? Como tradução, né? Então, talvez melhorar lá em 2 Pedro, né? Tirar inspirados, colocar movidos, né? Acho que melhoraria o texto, mas que eu lembre é isso, assim, é uma Bíblia 10 de 10, assim, o 9.999999 de 10, assim, é uma Bíblia maravilhosa, de uma sociedade bíblica maravilhosa, e só há elogios
a qualidade das Bíblias impressas pela Trintariana, não confunda. O texto da CF, que é impresso por essas livrarias, que é aquele papel jornal, com as Bíblias que a Trintariana imprime, Bíblias de luxo. A Mega Legível aqui, é a fonte da Mega Legível, aqui eu vou mostrar para os irmãos, é uma coisa absurda. Fonte 20, olha o tamanho. Fonte 20, né? Então, para leitura, aí tem Bíblia de Evangelismo, tem tudo, a variedade. Então, em primeiro lugar, a CF. Então, recapitulando, eu sou uma moto, recapitulando, 10º lugar, Almeida, Melhores Manuscritos, segundo lugar, nono lugar, NA, 8º lugar, King James atualizado, né? 7º lugar, Revista atualizada, 6º lugar, NVI, 5º lugar, Almeida, século XXI, 4º lugar, Almeida, Revista Corrigida, 3º lugar, quase segundo, LTT, 2º lugar, King James Fiel, da BV Books, aliás, a King James e a LTT são da BV Books, e em primeiro lugar, Almeida, Corrigida e Fiel. Que Deus abençoe vocês, espero que seja útil essa lista, e que vocês possam ter em mãos essas traduções, e verificar o que eu disse por si mesmo, não seja refém de opinião de gente com canudo. É importante a educação, é importante as graduações, só que veja por si mesmo, né? Façam uma comparação entre as Bíblias. Um abraço, Deus abençoe.